soy el fuego que... Iniciei outra. Ah, não. Ah, caramba. Bom, já foi. Depois você faz um corte, né, Well? Porque eu tô esperando eles voltarem. Oi, Manu. Vamos agora à filosofia, tá bom? Vou esperar só mais um minutinho pra galera chegar. Aula maravilhosa com o El agora. É monstro, conhece demais. Espero que vocês tenham anotado o máximo que vocês conseguiram no caderno de vocês. Vocês não fazem ideia, mas refletir sobre essas coisas, falar e pensar sobre essas coisas é importante pra gente, enquanto ser humano. Importante pra vocês, enquanto adolescentes, que daqui a pouco já entrarão na vida adulta e terão que tomar decisões cada vez mais sérias. Então, se essa questão de valorizar esse tipo de assunto estiver bem armada na cabeça de vocês serão seres humanos que vão colaborar para o bom andamento na nossa sociedade. Well, como que tá o canal do Belém mesmo? A galera tá Belém perguntando? Da Serra Pay. Coloca lá no YouTube, ó, Belém da Serra Pay. P-E-I. Coloca lá que vai ter um monte de aula lá. Agora, galera, aula de filosofia. Vocês acabaram de ter uma aula de sociologia, agora terão uma aula de filosofia. Tá bom? Vamos ajeitar aqui. A galerinha tá chegando. Isso. Quem tiver canal do YouTube, pode mandar lá no meu privado, tá? Eu também tenho um canal, mando pra você. A gente se inscreve um no canal do outro. É no meu, Filosofia Gameplay. Ó, Duel também, Filosofia Gameplay, perdão. Manda lá pra mim, só que no privado, hein? Não vai fazer isso no grupo. Manda no privado lá. E a gente troca inscrição, cara. Vamos se ajudando aí, tá bom? O canal do El é sobre jogos e aula de filosofia também, né, El? Isso. E tem aula de filosofia também. O meu já é mais pro ramo da música, né? Eu sou baterista. Então eu tenho um trabalho como baterista também lá no YouTube. Então você escola lá e a gente manda a brasa. Beleza? Ó, a Manu falou que já é inscrita no seu canal já, El. Ah, maravilha. Obrigado, Manu. Agora estou com inveja e você vai ter que se inscrever no meu agora, senão vou parar de falar com vocês, não vou mais aparecer para dar aula. Zoeira. Galera, podemos então, né? Temos só 12 pessoas, tinha mais. Chegando aí, vocês estão sumindo da minha aula? É de vocês, hein? Cadê? Vamos começar então. Cadernos abertos, atenção total. Eu tenho canal, mas ainda não postei nada, porque falta tempo pra editar. É um trabalhinho. Como vocês estavam conversando com ela aqui, é um trabalho, cara. Meu Deus. É um trabalho que gera Trabalho do caramba. muita questão emocional ruim. Nossa, cara, demais. Você já iniciando, né? Você já imagina o tempo que você gasta de produzir o conteúdo, de fazer aqueles 1 milhão de cortes. Dos vídeos do El, eu já assisti vários. Meu, ele tem uma paciência e uma genialidade de colocar, coisas de humor ali, em momentos cruciais. Meu, é um trabalho Manda eles assistirem insano, cara. Que tá no canal. Assistam o último vídeo lá, meu, é muito insano. E aí, às vezes, cara... O do Belém da Serra. Do Belém da Serra. Da plataforma Kaed. Isso, é verdade, galera. Acabando a aula aqui, vocês dão um pulinho lá no canal, tá bom? Então, galera, porque você se doa no trampo, tanto pra fazer, quanto pra editar depois, quanto pra ver a melhor capa, toda essa questão, pra no final, às vezes, cara, você não ter o retorno que você merece pelo trabalho que você fez. Às vezes você tem alguém lá falando uma bobagem que nem presta atenção no seu conteúdo e vai lá falar bobagem. Ou, cara, suga o nosso emocional bastante, assim. Então, é complicado. Mas, bom, a era hoje é a era digital. Não tem pra onde correr. Ainda mais hoje, eu acredito que muitas famílias estejam conseguindo ter um suprimento através das redes sociais. Então isso até certo ponto é positivo por conta dessa questão. Só que o El falou uma coisa maravilhosa, que assim, os grandes youtubers que estão tão ricos, ficaram ricos, os caras estão com depressão. Eu tava assistindo até um podcast, é o Podpah lá, que foi o Cossielo lá.
trocar um papo com a galera. E ele mesmo falou, cara, eu fiquei rico, jovem e muito rápido. Pô, aí eu fui lá, comprei, consumi, e daqui a pouco, puf, bateu aquele vazio. Tipo, eu não tenho nem 25 anos ainda e já tenho tudo aquilo que o ser humano luta a vida inteira pra ter. E agora eu não sei mais o que eu faço. E agora eu não tenho mais vida privada. Não posso ir em nenhum lugar porque, tipo, é muita fama, né? A pessoa acaba tendo toda a sua privacidade invadida a todo momento. E as pessoas que seguem ele, seguem porque ele faz isso. Então, como assim? De uma hora pra outra você não vai fazer mais? Tipo, você criou todo esse império fazendo esse tipo de coisa. Então, é muito complicado. Muito complicado. Ó, traduzir a letra, escolher uma imagem que combine com a música, colocar a música no vídeo, colocar a legenda certinho em cima da música. Exato. É um trabalho mesmo, com certeza. Ó, Júlia, tava ajudando o meu irmão mais novo a arrumar o canal dele, mas ele não tem paciência, soma tudo de novo. É outra coisa, tem que arrumar a capa, a foto, a descrição. Nossa. Ô, Júlio, o canal do Professor El e o Filosofia Gameplay, isso mesmo, eu sou inscrito nele. Uma vez perguntei do microfone que a coordenadora usava e ele me respondeu. Mostra aí o microfone. Deixa eu ver isso aqui, sem fazer nenhuma arte. Ó, está que se mostra aqui, ó, não sei se dá... Ai. Ó. Ô, El, qual é... HyperX. HyperX. É o quê? Quanto que custa esse microfone, El? Você pode falar. Hoje tá em torno de R$ 1.100. Um barão e 100 aí. Professor Wellington, gentilmente... Comprado na promoção por 700. O El pegou uma promoção por 700. Então, assim, gentilmente... Nós... Então a gente tá com uma aparelhagem, mano, top aqui pra transmitir as aulas. Valorizem isso, hein, meu? Tá bom? Galera, sem mais delongas, obrigado por todo esse papo aí. É legal vocês conversando com a gente assim. Mas nós temos que dar continuidade ao conteúdo aí. Semana passada a gente teve uma aula bem bacana e eu espero que essa aqui também seja. Eu quero começar com uma pergunta. E aí vocês escrevam no chat. Ou aquele que quiser fazer o meu dia maravilhoso, clica lá para poder entrar ao vivo comigo e conversar um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá. Concentração. A pergunta é a seguinte. O que é que vocês entendem por ética? Eu sei que eu falei semana passada um pouco, a aula de tecnologia também falei, o El também já deu uma boa falada sobre isso, mas e aí, cara, como é que tá essa questão da ética na cabeça de vocês? Porque a gente vai precisar falar algumas coisinhas importantes e eu preciso saber o que vocês pensam sobre isso, tá? Escrevam aí, por gentileza. O que vocês pensam sobre o que seja ética, né? Como é que tá na mente de vocês isso? O que é a ética? Escrevam, por gentileza. Galerinha, o que é ética? Escrevam aqui pra mim. Não é obrigado a ter a resposta mais maravilhosa possível. É só o que eu quero saber, só o que você pensa pra gente construir junto aqui. Enzo, minha mente deu um branco. Dá uma concentrada aí. Quando você ouve a palavra ética, o que é que vem na sua cabeça? Pode descrever da forma que você conseguir, tá bom? Dá um minutinho pra vocês. Obrigado, gente. Vamos lá. A partir do que vocês vão falando, a gente vai construindo e levando a aula. É assim que ela funciona. A Júlia, ética relacionada ao certo e errado, mais ou menos. Também relacionado a caráter da pessoa. Obrigado, Júlia. Ó, Tainá. Um comportamento humano? Tudo a ver com isso mesmo. Obrigado, Tainá. A Manuela, ética é uma parte da filosofia responsável pela investigação daquelas coisas que motivam, distorcem, orientam. Eu acabei de ver isso no Google aqui também. Ok. Eduardo, acho que é algo fundamental para que um ser humano possa se chamar de ser humano.
Uau, um conceito do comportamento humano. Ok. Google Check. Vocês são demais. Galera, muito obrigado pelas participações. Agora eu vou compartilhar uma tela aqui de uma definição geral aqui para ler para vocês. Acho que eu já aprendi a fazer isso. Confirma para mim se vocês estão olhando esse slide aqui com a definição. Conseguiram ver? Só fala aqui para mim. Conseguiram enxergar? Obrigado. Júlio, vou sair aqui. Estou boiando nos assuntos. Cara, se você sair aí que você não vai realmente se apropriar do assunto. Fica aí com a gente. A gente está só no começo da aula. Eu tenho certeza que as suas dúvidas eu vou poder ajudar a saná-las, tá bom? Só se concentra aí e manda bala com a gente, tá bom? Ah, é verdade, ele tá com problema lá, né? Bom, essa aula tá sendo gravada e aí você pode acompanhar depois e tirar as dúvidas via WhatsApp, tá bom? Então, galera, vamos lá então pro nosso slide. Deu ruim aí, né, meu? Mas a aula tá sendo gravada. Chega aqui comigo, ó. Ética. Eles colocaram uma breve definição. Então vamos lá. A ética diz respeito à capacidade do sujeito desenvolver uma consciência moral. Isto é, de decidir e se responsabilizar por suas ações, mediante a aceitação ou a recusa de valores de uma sociedade. E vou voltar para vocês agora. Vou parar o compartilhamento só para a gente conversar melhor aqui. Não ficar a tela dividida. Aí. Estão me vendo só eu agora, né? Beleza. Então, em relação àquilo que eu posso decidir, em relação àquilo que eu posso e como que eu vou agir dentro de uma sociedade, tudo isso está meio que sendo controlado ali racionalmente pela ética. É como se a coisa acontecesse aqui dentro da minha cabeça primeiro, para poder eu ir definindo e separando as ações que de repente eu devo tomar e não devo tomar, para depois eu ir lá e agir dessa forma ou não. Lembrando que essa ligação nem sempre é respeitada por nós mesmos. A gente pode muito bem ter uma coisa clara na nossa mente de que é uma coisa que não se deve fazer, que não, é uma coisa que não se deve ser levada adiante, e por hipocrisia nossa, ou por de repente uma situação esteja tomada por uma emoção do momento, alguma coisa que você não pensou direito, você vai e transgride aquilo que você mesmo sabe que não se deve fazer. Já pensou nisso? Ó, tudo bem, você passa uma situação, fica com raiva, fala alguma coisa que não deve. Ou então você age de uma forma, não vou nem falar de crime, mas assim, você tem uma atitude completamente complicada, vamos dizer assim. Só que no fundo você sabe que não deveria ter feito aquilo. Aí a gente vai lá e solta a famosa frase, pô, fiz sem pensar. Essa de eu fiz sem pensar caracteriza diretamente quando a gente não faz essa conexão, esse acesso ao racional que me levaria a ponderar as coisas, que me levaria a equilibrar situações e buscar uma melhor atitude mediante a situação que eu estou vivendo. Então todo ser humano ele é Perdão. Todo ser humano ele desde que não tenha nenhuma doença, nenhum problema que impeça ele de raciocinar livremente e com toda a sua capacidade, ele é totalmente capaz de desenvolver essa consciência moral. Que a moral está ligada aos costumes, à ação, ao ato, à prática. Então veja bem, esse fiz sem pensar caracteriza de forma direta essa questão de se eu tivesse pensado, se eu tivesse ido lá para dentro do meu cérebro, usar o meu raciocínio, ser um ser humano de fato que usa o raciocínio, eu nunca teria feito essa bobagem. Então olha que interessante, toda vez que a gente abandona o raciocínio, toda vez que a gente abandona esse acesso àquilo que eu posso fazer de melhor naquela situação, eu posso aumentar a minha chance de fazer alguma coisa que eu me arrependa, de fazer alguma coisa que seja, obviamente, uma atitude que seja reprovável pela sociedade, ou até pela minha própria consciência. Porque
A maior questão aqui não é o quanto que eu vou afetar um outro ser humano. Eu nunca vou ter noção do quanto que a minha atitude afeta o próximo. Já parou pra vocês pensar nisso? O El falou aqui que a gente sempre olha as coisas da nossa bolha e nunca na do outro. Então quer dizer que aquilo que você faz, aquilo que você fala, só você que pode interpretar naquele sentido o que você quis falar, ou então o nível com que você se expressou. Então você vai sempre se defender. Então é simples, que é muito mais fácil eu falar, pô, mas eu não falei com tanto peso. Pô, mas eu não fiz nessa intenção. É porque quando a nossa atitude ela é cometida, ela meio que explode nessa bolha social aí, atingindo várias pessoas. E se eu não pensar direito no que eu vou fazer, o outro vai ser atingido, e aí a maneira com que ele receber isso, eu nunca vou saber o grau. Por isso que a questão da empatia é uma coisa que vocês vão ouvir a gente falando aqui o ano inteiro. Por isso que a coisa do pensar para agir e agir bem é uma coisa que a gente vai falar aqui o ano inteiro. Porque, por exemplo, eu nunca vou saber o quanto que isso vai... o grau de abalo que um outro ser humano vai ter pela minha atitude. Eu posso falar, mano, isso é frescura, isso é mimimi, eu só falei tal coisa, eu só agi assim, mas eu interferi diretamente no estado de outro ser humano. E eu não tenho direito, como a gente acabou de ver na aula de tecnologia, por exemplo, eu não tenho direito de invadir essa privacidade do outro, esse outro, eu não tenho direito de atacá-lo, de atingi-lo, de forma que eu cause algo negativo pra ele. Cara, como é que a gente faz isso? Como a gente não pensa direito e toma uma atitude antiética. Qualquer atitude antiética sempre vai ter um grau elevado de consequência ruim, tanto para mim quanto para o outro. Para o outro é porque ele é o receptor. Ele vai se abalar, vai se chatear com você, de repente não vai querer mais a sua amizade. Ok. Agora, acredito eu, vocês podem discordar, mas acredito eu que a pior ferida fica quando você bate assim, ó, passou a hora da raiva, quando bate assim, ó, caraca, meu, não precisava ter feito isso. Quando você vai dormir, você fala assim, mano, hoje eu fui um merda. Hoje agi de uma forma nada a ver, mano, não era eu, não sou assim. E isso eu acho que é o que mais fere. A ferida mais dolorosa não é nem aquela que eu causo, mas sim a que a minha consciência me causa depois. Por isso que essa questão da consciência moral é uma coisa muito importante. Eu tenho que estar ali, meu, sempre equilibrando o que eu vou fazer. Ah, professor, mas assim você vira uma máquina. Toda hora você tem que ficar pensando. Experimenta viver de forma... Tudo que der na sua mente, você vai lá e faz. Não precisa, nem faz isso. Faz o raciocínio de falar assim, imagina as pessoas, todas elas, fazendo aquilo que elas quiserem. Sem filtro. Imagina o quanto de coisa ruim que vai surgir. Eu acho que vai ser bastante. Então por isso que cara, quando chega nessas aulas de ética, de moral, meu, a gente tem que bater pesado para colocar na cabeça de vocês que vocês não são só um ser humano da forma com que vocês se enxergam. Porque lembrando, nós só nos enxergando o mundo da nossa bolha. Quer dizer que dentro da minha bolha tem toda a verdade? Não. Eu posso me distanciar de mim mesmo. Opa, cadê outra mão? Me distanciar de mim mesmo e me analisar. E quando você conseguir fazer isso, você vai se tornar um ser humano melhor. Escreve o que eu tô falando. Se você tiver a capacidade de se analisar, falar, meu, por que eu fiz tal coisa? Eu poderia ter feito melhor? Poderia? Então, meu, eu preciso começar a pensar melhor. Isso não é ser um robô. Isso é realmente ser um ser humano. Os animais não têm essa função racional no cérebro. Então, eles seguem os instintos e aí tá o mundo animal, numa boa. Nós não, cara. Nós não. De 100 anos pra cá, o quanto que o ser humano já evoluiu. E tudo isso graças à consciência. Graças a essa racionalidade. E quanto que o ser humano não destruiu? O El tá falando do nazismo aqui. Regime desgraçado que teve nesse planeta. É uma coisa que, meu, abominável. E a gente vê ainda hoje pessoas de grande alcance fazendo menções, dizendo que não era tudo isso, não. Ah, não. Morreu uns ali torturado, mas era porque também fez alguma coisa. Ou seja, sempre vai ter uma desculpa, não é assim, cara. Quem criou essa ideia
por qualquer motivo completamente medíocre, assassinar vilas e cidades e não interessa, se você não se enquadrar naquilo que eu tô esperando, eu serro o seu pescoço, que, né, não vou falar a palavra que vê, mas que é isso, cara? É quando a gente não acessa essa nossa função aqui racional, que é de colocar as coisas sobre peso, sobre medidas. Vou ler aqui, ó, Júlia. Verdade, aprendi isso bem na prática. Depois que comecei a namorar. Às vezes a gente fala algo que na nossa visão é legal, mas a pessoa interpreta errado. Por exemplo, os relacionamentos têm muito disso. Às vezes é normal, porque você sempre falou assim com a sua família, por exemplo, mas quando você fala com uma outra pessoa que teve uma outra cultura, uma outra criação, e de repente não está acostumado a ouvir isso, para ela vai parecer rude. Para ela vai parecer uma coisa agressiva e ela não vai gostar. Obrigado, Júlia. Ó, o Enzo. O peso na consciência é a pior parte. Mano, é a pior parte. Pode colar comigo, é a pior parte. Não existe nada pior do que você se decepcionar consigo mesmo. Porque as pessoas, as pessoas, cara, elas são decepcionantes. E eu vou te explicar. Talvez você não tenha ouvido isso, não. Mas você tá aqui na minha aula, então é de graça, hein? Ou então depois eu coloco meu Pix aí, vocês mandam 50. Se liga só. As pessoas, elas são decepcionantes por dois motivos. Primeiro motivo, porque elas erram, porque elas arquitetam maldade podem arquitetar maldade com você. Porque elas mesmo podendo se servir dessa consciência moral, elas fazem ao contrário. Então ela pode ser uma pessoa desgramada mesmo e quer te ferrar. Então você se decepciona com ela. Só que o segundo ponto do qual as pessoas são decepcionantes é porque nós, enquanto seres humanos, temos a mania, temos o costume de projetar nas outras pessoas aquilo que eu espero que ela seja. Nós, seres humanos, temos o problema de esperar que as pessoas sejam aquilo que a gente gostaria que elas fossem. Mas na verdade, nós não estamos respeitando quem elas são. Quando eu me decepciono com alguém que não fez algo da forma que eu queria, sendo que eu nem pedi, sendo que eu nem disse que eu queria, cara, você tá surtando. Porque como que você espera que uma pessoa, sem conhecer as suas intenções, faça exatamente da forma com que você sonhou? Cara, não, isso não vai acontecer mesmo. Então essa projeção, ela acaba sendo negativa para nós, pro nosso psicológico. E daí você vai ficar esperando que essa pessoa se enquadre naquilo que você, com a sua bolha, julga que deveria ser. A pessoa não vai fazer, porque ela é um outro universo de cultura, de criação. E aí você vai se iludir. Tudo bem? Ilusão é a palavra, pois é. Mas aí não corresponde a outra pessoa. Corresponde a minha própria necessidade de querer esperar coisas dos outros, que não vai acontecer. Tá bom? Galera, como é que tá a aula aí? Tá bacana? Vamos pra cima mais um pouco? Eu tô curtindo pra caramba, eu acho que vocês estão gostando. Vamos mais um pouquinho? Sei que estão ficando cansados, mas mano, tem bastante coisa pra gente desenrolar. Tá top, show de bola, cheguei agora, mas parece boa. Opa, Ana Clara, fica aqui que eu vou te convencer de que é boa sim. Beleza, então essa definição de ética aí, a gente já falou, agora eu vou... Só ver aquele slide agora. Vou falar pra vocês a questão da ética por duas visões diferentes, tá? Deixa eu só fechar a porta aqui. Que é o barulho de externo me interrompe e eu acho que tá captando aqui também. Só um segundinho, já volto, não vai. Voltei. Desliga não. Eita, agora vamos lá. Percebi que essa semana teve uma queda constante de alunos assistindo aula. Uma pena. É uma pena mesmo, cara. Porque é o seguinte. A gente montou uma estrutura aqui pra sanar aquilo que vocês mesmos tinham reclamado. De que o CMC é muito rápido. De que vocês não entendem nada. Então a gente montou tudo isso aqui pra gente pegar os temas e fazer isso aqui, esmiuçar eles. Esfarelar ele todinho. Eu sou papai, eu acho que vocês não. Mas é assim, quando meu filho era... Meu filho tem 2 aninhos. Quando meu filho era menor, a gente tinha que pegar os legumezinhos, o feijãozinho, amassar bastante
Pra ele conseguir comer, porque ele não tinha dente. Hoje, como ele tem bastante dente, você solta um pão na mão dele com manteiga, com frios. Solta o pão lá, filho, daqui a pouco ele vem pedir mais, porque ele já criou o dente e ele já consegue se alimentar. O que a gente faz aqui com as aulas, a ideia que a gente teve aqui nas aulas era fazer exatamente isso. Era tornar esse alimento, que é o conhecimento, que é a reflexão, numa consistência que vocês consigam se alimentar dele, tá bom? Então acredito que esse estilo de aula aqui só perde pro presencial, tá? Não desmerecendo os professores do CMSP, porque eles são ótimos, só que não dão tempo pra eles, né? O cara liga, dá meia hora, a gente tem que parar. Pô, os caras, se fosse eu lá, o Wellington, qualquer professor aqui, a gente também não ia conseguir desenvolver um trabalho melhor, porque não tem tempo, cara. Isso aqui tem que ser conversado. Então a gente fez o quê? Pô, vamos ajudar os moleques. Montamos tudo isso aqui. Aí eu tenho só 14 alunos na sala. Tá errado isso, mas depois a gente desenrola, depois a gente conversa. Vocês que estão aqui, obrigado, vocês estão aprendendo, acho que vocês estão gostando. Bom, tá real boa. E olha que eu nem gosto de matérias de humanas. Pô, Júlia, ler isso pra mim é fantástico, porque me mostra que, na verdade, não é que você não gosta, é que você, de repente, não teve um bom contato com ela. E essa dinâmica ficou ótima. Muito obrigado, Ana. Antes, pelo menos, tinha umas 30 ou 25 pessoas. Não, mano, mas a gente vai chegar lá. Esquenta a cabeça, não. Se vocês estiverem sempre com a gente, já vai ser pelo menos 14 pessoas engajadas com a gente, tá bom? Até porque comecei a ver agora por causa disso. Eu entendo mais, eu estudo. Coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu vou tirar um print disso. Porque isso é maravilhoso de ler. Vamos pra cima. Sim, é só 25 minutos, porque eles acabam 5 minutos antes para dar um tempo para nós. O Manu também não gostava de humanas. Então, a tropa de humanas aqui, ó. Eu, o Rafão e o El, tá dando certo. Tem professor de história também e geografia também, que eu não sei o nome de vocês chegando agora. Mas parabéns pra todos nós, então. Uhul! Transfere o Pix lá pra nós, então, só pra agradecer. Galera, vamos mais um pouquinho, então? Vamos pra cima? Também não gostava. Eu amo matemática. Eu também gostava pra caramba. Tem dinheiro não. Como não tem dinheiro, rapaz? Canal famoso aí. Vamos pra cima. Vou compartilhar a tela com vocês. Daqui a pouco eu faço meu Pix. Se mandar 5 centavos, eu bloqueio e dou vermelha na média. Vou compartilhar a tela, meus queridos. Foi. E eu vou passar duas visões agora em relação à ética, que é a de Aristóteles, uma visão filosófica, e também a do cristianismo, que é uma visão também que, provavelmente no Brasil, a maior parte do país é cristão, então dá pra gente conversar algumas coisinhas em relação a isso. Nossa aula acaba daqui 25 minutos, não vai dar tempo. Se liga só. Aristóteles, ele vai dizer 3 coisinhas aí sobre a ética básica. A primeira é a ética e a política são saberes práticos. Não são saberes teóricos, são saberes práticos. Você tem que vivenciar e agir. Agora eu vou dizer pra vocês uma frasezinha do Aristóteles que é a seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Coloca bem grande, eu vou até digitar aqui, ó. Aristóteles vai dizer o seguinte: o homem é um animal. Perdão. O homem é um ser político. É um animal também, mas não é essa frase. Confundi as frases. O homem é um ser político. Digitei pra vocês aí. Coloca bem grande no caderno de vocês. Vocês nunca mais esquecer na vida de vocês. Por que ele diz isso? Porque nós, por natureza, vivemos em sociedade. Não dá pra não ser assim. Vou dar uma informação bem interessante. O ser humano é o único mamífero da Terra que depende completamente de outro para poder sobreviver. Os outros mamíferos já nascem andando, malemar, já conseguem se alimentar melhor, já nascem praticamente legal. Só passa o tempo e ele vai pegando mais força. Mas o ser humano nasceu, você tem que pegar o nenenzinho e aquecer. Você tem que limpar. Você tem que descobrir a forma que ele gosta de dormir. Você tem que alimentar ele. Se você deixar o bebê por si só, ele morre. Então nós somos frágeis. E isso mostra que nós dependemos. Isso mostra que... Vou parar o compartilhamento então. Que acho que é isso que está travando. Isso demonstra o quanto que nós somos eternamente dependentes do outro.
E nesse depender do outro, é impossível que o ser humano não viva em sociedade. Porque se a gente depende do outro para tudo, então quer dizer que nessa cadeia de dependências, o ser humano só poderia viver se fosse em sociedade. Na pré-história até não foi assim, só que inevitavelmente, quando o ser humano percebeu que se aglomerando, ele traria mais segurança para si, caçaria melhor e com certeza evoluiria enquanto o próprio ser, ele nunca mais voltou a viver sozinho. Na verdade? Então se liga só, pela nossa natureza, ser essa natureza de viver em sociedade, então, obviamente nós somos seres políticos. Por quê? Porque todo mundo que vive em uma sociedade acaba sendo responsável por essa cidade. Que é a polis, né? Polis grega, que é da época do Aristóteles. Então se liga só, se o ser humano naturalmente tem que viver em grupo, em sociedade, e se a sociedade acaba virando a polis, a cidade, o lugar onde esses seres humanos vivem, então obviamente que a questão da política, que é a da organização da polis, a da responsabilidade de manter a polis organizada e abastecida, isso aí cabe a todos os seres humanos. Então olha que visão que a gente herda de Aristóteles. A nossa sociedade, nosso Brasil, São Paulo, Francisco Morato, sua casa, também depende de você para ser melhor. Também depende de você para evoluir. Ok? Então nós somos responsáveis também para poder ajeitar essa cidade. E isso também, como que a gente... Agora, se eu sou responsável, cara, tá acabando minha aula. Não! Se liga só, pra eu não tomar tempo de ninguém. Pra eu ser responsável, e como sou... Beleza, brother? Como sou responsável pela polis também, pela organização da sociedade, para que ela viva bem, qual recurso que eu vou me servir para ser alguém que ajuda melhor? Do que o ser humano vai se servir para, sendo responsável, ser um responsável que agregue? Matem essa no chat aí. Leva o tempo que quiser. Obrigado, gente. O carinho de vocês é demais. Inteligência? Será? Obrigado, Júlia. É verdade. E aí, galera? Se eu sou responsável também por manter tudo organizado, tudo da melhor forma, em que eu devo me servir para ajudar cada vez mais a polis? Para não matar essa parte. A Ana falou inteligência. Isso, mas ainda não é isso. Ainda não é inteligência, obviamente, mas eu quero responder por vocês, não pode? Certeza? Ainda não, gente. Sabedoria? Sim, mas não é essa palavra. Não é bem isso. Lógica? Boa resposta, mas ainda não é essa. O que ser humano... Ética, Eduardo Ruiz. Boa, Enzo. Ética, mano. Mano, vocês são feras. Vão achar que eu tô doido aqui. Mano, se eu sou responsável também responsável pela organização para que tudo vá bem, o que eu devo me servir para poder ser essa pessoa que faz isso muito bem? A ética. É o tema da aula, é isso mesmo, Júlia. Por isso que eu fiquei, mano, eu preciso falar pra eles, mas não vou não. Vou mandar do cristianismo agora pra gente encerrar, beleza, manos? Vou mandar do cristianismo monstro agora, ó. No cristianismo, a virtude se define pela relação com Deus e não com a polis. Então Aristóteles vai dizer que as virtudes, ou seja, de você ser uma pessoa corajosa, uma pessoa boa, ter vários tipos de possibilidades de ajudar com o seu caráter a sociedade, eticamente falando também, vem do convívio com a polis. Pro cristianismo é a relação com Deus. No cristianismo, então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você analisa o caráter de Deus, o caráter de Cristo, e aí você herda isso através de uma busca, e aí você se torna uma boa pessoa. Então a relação direta com Deus faz o ser humano se tornar bom. Sem Deus, ele não é bom. Ok? O dever é constituído pelas virtudes da fé.
da esperança e da caridade, que é um tripé aí para compor as três virtudes mais importantes aí, que é a fé, esperança e caridade, tá bom? Com fé eu continuo buscando a Deus, portanto, sendo alguém que não se vende para o mundo. A esperança, que é a esperança na palavra, a esperança nas promessas que Deus fez e que as coisas podem ficar melhores e eu posso ajudar para isso. E a caridade também, que é a base do cristianismo, é ajudar as pessoas, é fazer com que essas pessoas melhorem de vida também, tá bom? E por último, decorrem destes deveres a coragem, a justiça, a temperança e a prudência. Tudo isso são virtudes destacadas no cristianismo. Então se liga só agora comigo para a gente encerrar. No cristianismo, o homem depende inteiramente de Deus. E se Deus não estiver em contato conosco, se Deus não estiver tendo graça, o ser humano é horrível. Porque lá no Jardim do Éden, quando houve o primeiro pecado, desceu a natureza do ser humano o pecado. Então você, inevitavelmente, pela natureza pecaminosa que você tem, irá pecar mais cedo ou mais tarde. Inclusive, o meu TCC da faculdade foi sobre um filósofo chamado Blaise Pascal e foi sobre o cristianismo também. Sobre a felicidade do ser humano. Quem quiser ler, depois eu disponibilizo. Sacou? Gente, travou aí pra vocês? Qual parte? Parte que eu tava lendo? Coisa eu repito. E tá normal. Não, não travou não. Então vou só repetir. Então assim, ó, o cristianismo, as virtudes, elas têm que ser buscadas, mas buscamos elas em Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sigo os seus passos, mais eu quero ser alguém vigilante, mais eu quero ser alguém que ativa a minha vida espiritual muito mais forte, então eu consigo resistir a atitudes erradas e eu consigo praticar mais atitudes corretas buscando as virtudes. Então, só para a gente separar bonitinho, para Aristóteles, o ser humano tem a cidade e por esse cuidado à polis, nós buscamos as virtudes e aí nos tornamos realmente cidadãos que fazemos uma política corretamente, uma política mais elevada, que seria atitudes que colaboram para a polis, e isso é ética. Para o cristianismo, é aproximação com Deus. Tudo bem? Herdamos essas virtudes na busca de Deus, analisando o caráter de Cristo, que foi alguém que veio à Terra e foi perfeito. Entenderam essa diferença aí da filosofia para o cristianismo? Seja uma parte, seja outra, ambas têm a mesma finalidade: garantir que essa ética, essa consciência moral colabora com a sociedade. Alguma dúvida? Vocês pegaram legal a aula? Quem tiver dúvida pode falar antes de eu encerrar. Se não, vou meter o pé. Tudo bem então, galera? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que foi uma aula muito legal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Estudem. Sei que tá atarefado vocês aí, mas, separa aquele tempinho legal pra estudar, pra fazer as atividades. E, foi um prazer estar esse tempo com vocês. Qualquer dúvida, tô no WhatsApp lá, só mandar mensagem. E mandem os canais de vocês, não esqueçam, hein? Me chama no PV lá e manda lá que eu mando o meu também. Tá bom, galera? Um abraço, beijo no coração, tamo junto. Fechar, parar a gravação aqui. Meu tempo livre é pra jogar. Ai, meu Deus, vocês são demais. Tchau, tchau, gente.